Boa noite, estamos aqui para mais uma live do Ministério Mãe, o Ministério de Acompanhamento e Aconselhamento Emocional e Espiritual. E hoje, como sempre, temos uma convidada especial, que é a doutora Pamela. Ela é psicóloga e vai nos falar, vai dar continuidade, na verdade, porque nós falamos sobre anorexia e bulimia na semana passada com o David. Ele nos contou a história dele, o que ele passou, como ele superou. E hoje nós vamos trazer uma visão técnica do que o David passou. Como é que isso acontece? E ela, no caso, a Priscila, ela é especialista em comportamento infantil. Então, ela vai falar como que você pode observar certos sintomas, sinais que podem estar surgindo na infância do seu filho. E você vai ter como saber lidar com isso. Fica ligado nessa live. Mas antes da gente passar para a doutora Pamela, nós vamos falar o seguinte, que lá na Bíblia, em 3 João, a epístola de 3 João, lá no primeiro versículo, diz o seguinte, é uma carta de João a Gaio, e ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Para você dizer para alguém que ela vá bem, assim como vai a alma dela, você precisa ter certeza que essa pessoa está bem emocionalmente. Então, a pergunta que eu lhe faço, hoje, as pessoas podem dizer para você que você vá bem, assim como vai bem a sua alma, assim como vai bem o seu emocional, assim como vai bem os seus relacionamentos, porque se você está num turbilhão de confusão, de problemas, de dificuldades, você pode estar com a sua alma comprometida com algum tipo de trauma, com algum tipo de comportamento disfuncional. E é isso porque nós vamos estar chamando a Pamela para ela conversar conosco sobre esse tipo de comportamento. Vem para cá, Pamela, e nos ajuda a entender isso. Olá, boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre muito bom a gente estar aqui debatendo sobre temas tão importantes e tão pertinentes. Então, eu queria agradecer, primeiramente, e dizer que é muito gratificante fazer parte desse projeto, de poder colaborar um pouco. Você sabe, Pamela, que as pessoas têm perguntado muito timidamente, vêm as perguntas, mas elas têm participado, têm entrado em contato comigo, às vezes pelo meu próprio Instagram, para perguntar, às vezes me ligam, quem tem meu número, eu estou passando por isso, estou vendo os sinais no meu filho, na minha filha, no meu esposo. Então, assim, eu até li um versículo, não sei se deu para você ouvir, Deu sim. 3 João, e ele diz, João fala para o amigo dele, tudo vai bem assim como vai bem a sua alma. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Então, hoje, as pessoas estão com muita dificuldade de se relacionar, não só com pessoas, mas consigo mesma, e também com o alimento, com o dinheiro, com bens, com Deus. Há uma insegurança emocional de quem sou eu, o que é comida para mim, o que é bebida, o que é o sono, porque a gente meio que deixa essas coisas de lado, achando que eu tenho que acordar, trabalhar, mas é como se tivesse tudo em função do dinheiro, tudo em função da profissão, mas e a família, os filhos, a vida com Deus, a vida com você mesma, aonde fica tudo isso? Então, assim, eu queria que você... eu sei que a sua especialização é na área infantil, e é por isso porque o David, da live passada, ele nos contou que ele teve uma dificuldade física, um problema físico no aparelho digestivo dele. E aliviava quando ele vomitava. Então, ele acostumou a ter esse alívio através desse vômito, e ele queria comer também, e acabava comendo exageradamente, depois ele ia lá e forçava o vômito. E ele não teve um diagnóstico fechado, tudo que ele teve veio da bulimia e da anorexia,
mas ele cresceu muito, a ponto dos familiares se preocuparem, levá-lo ao médico, pedir, implorarem para que ele mudasse aquele comportamento. Então, como os médicos, no caso você, uma especialista, vê essa situação, como a família identifica, fala para nós, como que surge isso? Vamos lá. A gente está falando aí de um transtorno alimentar, né? A anorexia e a bulimia, elas são as subdivisões de um transtorno, que é o transtorno da alimentação. Então, antes da gente entrar falando o que é a bulimia, o que é a anorexia, muitas das vezes gera até dúvida. O que é a bulimia? Quando é a anorexia? Ou quando a anorexia vira a bulimia, ou um ou outro? Porque tem disso também, né? Deles transitarem entre si. Então, vamos dar uma pincelada aí do que a gente está chamando desse transtorno de alimentação. Lá no CID-11 a gente vai ver essa classificação, e aí o CID ele vem descrevendo o transtorno de alimentação como um distúrbio persistente do comportamento alimentar, ou seja, é a forma disfuncional que ocorre a minha alimentação, e isso traz um prejuízo social, físico, emocional. Então, quando eu falo que uma pessoa ela tem um transtorno, seja ele qual for, seja a bulimia, a anorexia, seja a compulsão, seja uma restrição, dentre tantas classificações, mas quando eu digo que ela se enquadra dentro desse transtorno alimentar, eu falo que a forma como ela lida com a alimentação, como ela lida com a comida, como ela se relaciona com a comida, é completamente disfuncional. E aí, a partir daí, então, a gente começa a entender um pouco do que é a anorexia e o que é a bulimia, né? Que aí ela vem, então, subdividir esse transtorno. E é muito... Ao mesmo tempo que elas transitam entre elas, que é muito parecida, elas também têm a diferença. Por quê? Quando eu falo de anorexia, eu estou falando de uma disfunção que eu tenho da minha imagem. Então, eu me olho no espelho e mesmo eu estando magra, abaixo do meu peso, eu me enxergo enquanto alguém que está acima do peso, enquanto alguém que está obesa. Então, a anorexia ela começa a partir disso, quando eu tenho uma disfunção da forma como eu me vejo. E aí isso começa a me trazer muitos prejuízos, porque eu começo a adotar padrões de comportamento. Seria uma distorção da autoimagem. Isso, da minha imagem, da minha autoimagem. Isso aí. E aí eu começo a adotar alguns padrões de comportamento. Por eu ter essa distorção, então eu estou magra, as pessoas falam para mim que eu estou magra, mas quando eu me olho eu não vejo essa realidade. Eu vejo uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que não está satisfeita com o corpo, que não está satisfeita com aquilo que ela está vendo no espelho. E aí com isso eu adoto alguns comportamentos. Eu começo a evitar a comida, começo a não querer me alimentar, eu começo a entrar numa demanda de exercício físico muito exagerada, que não foi passada por um profissional, com certeza. Então, assim, eu faço horas de academia, mas eu não me alimento, e aí com isso eu começo a perder muito peso. E aí tem casos que a gente chega até mesmo a fazer a indução do vômito, a fazer o uso de laxante, para perder aquele peso que eu estou vendo em mim. Só que como eu estou abaixo do peso, por que a gente considera abaixo do peso? Porque os nutricionistas, eles vão fazer lá, né, a medição, massa corporal, estrutura óssea, qual o peso ideal. E aí essa pessoa está abaixo do peso. Ela já está entrando ali no processo de desnutrição, ela está desnutrida. E quando a gente começa a ficar desnutrido, a gente tende a ficar corcundo, os nossos olhos começam a aparecer muito mais olheira, ficar fundo. Então, isso traz um prejuízo muito grande físico para ela e emocional, porque as emoções dela começam a ficar fragilizadas, ansiedade o tempo inteiro, essa dificuldade de autoaceitação. Eu não me alimento, passo horas, faço jejuns com horas enormes sem me alimentar. E aí a gente tem a bulimia, que também parte de uma disfunção. Eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou satisfeita com o meu peso, mas diferente da anorexia, e aí começa a diferença, é que na bulimia, na anorexia, eu estou abaixo do peso. Na bulimia, eu estou no peso esperado, no peso adequado,
para minha idade, para o meu tamanho. Então, eu estou no peso correto, mas ainda assim eu fico fragilizada. Só que quem está na bulimia, eles vivem um grande looping, né? É um ciclo vicioso, que é partido por 3 etapas. Um período de dieta, aí eu tenho o período compulsório, que é onde eu começo a comer em excesso, e depois eu tenho o período onde eu induzo o vômito, onde eu quero colocar para fora aquilo que eu ingeri em forma exagerada. É E como aí se tivesse uma culpa. isso, o sentimento que vem logo depois é culpa. E aí, para eu compensar esse sentimento, eu quero colocar para fora. E aí, então, eu induzo o vômito com aquele sentimento de vou colocar para fora, assim não vou engordar as calorias que eu comi. Só que isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Tem gente que esse período compulsório tem crises compulsórias uma vez na semana, 2 vezes na semana. Tem gente que tem esse comportamento uma vez no mês. Então, isso vai de sujeito para sujeito. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Essa questão essa compulsão seria no caso de comer muito. Isso. Comer muito, comer coisa que é anormal a pessoa realmente comer em uma refeição. Exatamente. Por quê? A bulimia, ela fica nesse ciclo, e aí então eu tenho um período onde eu estou me alimentando adequadamente, né? Que é o período ali que eu estou seguindo uma dieta rigorosa. Só que chega um determinado momento que eu não aguento manter aquela dieta e eu vou descontar tudo na comida. Então, em vez de eu comer um hambúrguer, eu vou comer 3 hambúrgueres com 3 batatas fritas e 3 copos de Coca-Cola. Não é para matar uma fome física, mas é uma fome emocional, um desejo que está reprimido ali por muito tempo. E aí eu acabo descontando tudo isso na comida. Entendi. E no caso, a gente consegue verificar essa disfunção com relação esse relacionamento com a comida, com a mastigação, com a forma que a pessoa come, o tempo, porque tem pessoas que comem devagar, que apreciam a comida, tem pessoas que comem normal, normal que seria o quê? Num ritmo normal, até de mastigação, das vezes que o garfo vai até a boca, e tem pessoas que comem, é como se eu tenho que comer em 2 minutos. Isso. Geralmente, quando a pessoa ela tá nesse momento aí da compulsão de comer em excesso, ela vai colocando uma coisa atrás da outra. É como se ela tivesse assim, eu tenho 2 minutos para terminar com isso tudo, porque logo depois vai vir um sentimento de culpa. Então, antes que o sentimento me bata, eu preciso terminar a comida. Porque ela já sabe o que vai acontecer depois. Ela já sabe que depois ela vai precisar correr para o banheiro para poder vomitar. Entendi. Entendi. No caso, se tratando de criança, como que os pais poderiam identificar esse relacionamento com a comida, essa disfunção que a criança já pode estar começando? Quando a criança começa a ficar maiorzinha, ali para os 6, 7 aninhos, é quando os sinais eles começam a ficar um pouco mais claros, porque a criança começa a verbalizar mais. Então, se a criança ela traz muito relato de que tem medo de ficar obesa, de entrar na obesidade, ou que tem medo de ficar gordinha, ou se traz muito uma comparação com os amiguinhos, e aí começa a trazer essa comparação, ou então a criança ela não quer comer. Era uma criança que comia bem e em um determinado momento ela não quer mais comer. Mas aí a gente precisa analisar também se não tem nenhuma outra questão por trás, né? Algum mal-estar, nada do tipo. Então a criança não quer comer, ela começa a evitar comidas, ou então ela começa, se eu almoço, eu não janto, se eu janto, eu não almoço. Começo a excluir uma refeição do meu dia. Como se ela começasse a controlar, entre aspas, né, essa ingestão de alimento. Isso, exatamente. E aí ela começa então a fazer isso. Não quero comer muito, não quero comer mais. Ou então começa a selecionar só coisas muito saudáveis para comer, coisas que não é esperado para uma idade de 5, 6, 7 anos. Geralmente elas querem comer batata frita, doces. Então, se uma criança que começa a evitar muito esses tipos de alimentos, só quer comer salada, só foge um parâmetro ali esperado para uma idade
infantil, então já é uma coisa que começa a ficar em alerta. A Mas, criança, no caso, seria uma criança com a imagem já distorcida, mas no caso da bulimia, você veria o inverso, a criança querendo comer compulsivamente, seria isso? isso. Na anorexia, a criança ela para de comer, ela começa a evitar. Na bulimia, ela começa a ter essas compulsão alimentar, ela começa a comer em excesso e logo depois, provavelmente, ela vai vir com um relato de estou enjoada, estou com vontade de vomitar. Sempre vem um discurso depois. Eu vejo assim, na criação dos filhos é uma coisa difícil. Eu tenho 2, eu sei, e criei mais os meus sobrinhos também. E eu vejo assim que às vezes a gente comete certos tipos de erros fatais. Por exemplo, criança chorando, você taca lá um doce. Uhum. Criança comendo, você critica porque ela está comendo. A criança tem um corpo A, B ou C, você não satisfeita com o corpo da criança, critica, você está gorda, você está magra demais, não faz isso, não faz aquilo, ou se você fizer tal coisa, eu te dou essa comida, eu te dou esse lanche. Se a criança chora, taca um doce que ela gosta. Então, ela entende, ela lê que aquilo é o caminho. Só que depois ela sofre o bullying lá na escola, o bullying no meio dos parentes, porque ela tá gordinha, ou porque ela tá magra demais. E aí já começa a desenvolver outros tipos de problemas. Isso. Como que faz? Qual é a orientação? Qual que é o tipo vamos dizer assim, de orientação que a gente dá para os pais? Que tem agora hoje uma criança e até mesmo um adolescente. Porque isso, pelo que eu entendi, não tem fase exatamente. Não, isso. Qual a orientação que você dá para esses pais que estão. Vamos falar de criança e adolescente, no caso, né? Eu costumo brincar que se os pais soubessem o peso que tem a fala, um olhar, um comportamento no momento inadequado e como isso marca as crianças, eles andariam o tempo inteiro super, hiper, mega vigilantes. Por quê? Vamos pensar uma criança que recebe comentáriozinhos na escola, mas até então ela está estável com ela mesma. E aí chega em casa, ela vai comer, e aí a mãe vira e fala assim: nossa, mas você está comendo demais, você vai ficar gorda. Nossa, mas olha como você já está com o pneuzinho. Olha como você está ficando gordinha. Então isso já começa a instigar ali, tipo, eu não posso comer. Não é assim. Só que aí a gente vê dois padrões de pais. Um pai que quer reprimir muito, você está comendo demais, você está muito gordinha. E pais que a criança já falou, estou satisfeita, não quero mais, não. Come, vai comer tudo, você tem que comer mais. Não está satisfeita, não. Come, come, come. E que obriga a comer. E aí a gente tem dois perigos. Por quê? Um, está incentivando ali o comer em excesso, e o outro está incentivando o não comer. Então, pais, vamos ter cuidado, né? Vamos ficar vigilantes. Percebeu que a criança está com uma disfunção alimentar, não está comendo de forma adequada, procura um nutricionista. O nutricionista vai orientar qual é a melhor forma, qual é a melhor dieta, quais são os melhores alimentos para poder estar ingerindo, para poder estar ofertando para a criança. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo essa reeducação alimentar. Mas não é de uma forma punitiva ou de uma forma de cobrança, de falar, você vai comer tudo ou não, você vai parar de comer para você não ficar gorda. Essas falas pode não aparecer muito com 7 anos, mas quando ela pegar ali os 14 anos, que é a idade que entra ali na adolescência, que já começa toda uma crítica, né, de autoaceitação, começa a autoestima, as espinhas na cara. Então essas frases vão começar a repercutir nela. E ela fica assim, nossa, não, eu tô muito gorda. Nossa, de fato, não é legal. E aí quando a gente vai ver uma fala que foi dita lá atrás, tá começando a aparecer agora. E aí você vê que fica uma criança insegura,
uma criança que não consegue se impor no meio dos seus amigos, dos seus relacionamentos. E aí, você falando sobre isso, eu estava pensando, existe uma quantidade de comida para cada tipo de corpo, e uma quantidade de água também, não é isso? Isso. Porque, às vezes, eu, como mãe, eu posso comer uma quantidade de carne, uma quantidade de alimento um pouco exagerada, mas uma porção maior, vamos dizer assim. E, às vezes, o seu filho é aquela pessoa que uma porçãozinha já o alimenta, mas não o deixa desnutrido nem nada. Então, antigamente tinha muito isso, de que quanto mais fofinha fosse a criança, mais saudável. Mais saudável. E a gente, ao longo dos anos, foram descobrindo que não é sinônimo. Isso. Toda criança, assim, era sinal de ser bem alimentada. Tanto é que pessoas magras demais, às vezes, têm uma taxa de colesterol, uma taxa dessas taxas nossas de triglicérides ou de colesterol, de glucose elevada, mas a pessoa é magra, então não tem referência. Exatamente. E aí eu te pergunto, há alguma outra coisa, além desse distúrbio alimentar, que pode causar a bulimia, a anorexia, ou somente a questão do relacionamento da autoimagem? Não, tem muitas coisas que influencia, né? Que acaba desencadeando, levando para esse caminho. Por exemplo, a autoimagem ela é uma delas, a busca por padrão. Hoje a gente tem as redes sociais, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela possibilita, ela faz conexões, mas tem sido um meio que tem trazido muitos problemas para essa questão. Por quê? A gente entrou numa onda de comparação, então a gente busca o corpo padrão, a gente se baseia nesse status perfeito, excesso, pressão social conta muitas vezes, a pessoa acaba descontando. O caso do David, é David o nome dele? David, O caso do David, eu assisti o vídeo dele, eu assisti o relato dele, e aí a gente percebe como que é uma coisa que a princípio não estava vinculada, mas a partir do momento que você faz uma vez, você tem aquela sensação de alívio, é reforçador, é prazeroso, acaba se adotando como método. Por quê? A princípio, ele nem pode ter pensado enquanto, isso é uma bulimia. Não. Eu comi algo, me deixou com azia, me deixou com mal-estar, vou colocar para fora. Mas a partir do momento que eu faço isso, que eu percebo que, nossa, me deu uma sensação de alívio, isso se adota como um padrão. Então, esses mal-estares também é um desencadeador, dificuldade para poder lidar com as minhas emoções, a ansiedade. Tudo vai depender da forma como eu vou lidar com as coisas. Então, assim, hoje a gente fala que para o transtorno de alimentação não existe um motivo, são vários motivos. Se a gente for pegar, por exemplo, na internet, não é raro, e infelizmente é muito frequente a gente ouvir relatos, modelos, mulheres, padrões pela sociedade, com corpo esperado, mas que o índice de modelos que tem anorexia e bulimia é enorme. Por quê? Pressão social, pelo corpo perfeito, pressão das agências. Então, assim, a gente está o tempo inteiro sofrendo pressões. E aí a forma como a gente vai lidando. No caso de uma modelo, é o trabalho dela, ela precisa estar num determinado peso para que exatamente, para que isso seja atendido, para que ela seja requisitada. Realmente é uma coisa bem complicada. Então a gente não consegue falar assim, é um único fator, vai depender do histórico de cada um, vai depender de como foi minha criação, de como eu aprendi sobre a comida, ou de como eu me relaciono com a comida, como que as coisas à minha volta me fazem enxergar ou me cobram. Então são muitas coisas hoje em dia que a gente precisa estar abertos e perceber os menores sinais que for, para a gente começar, então, de fato, olhar e falar assim, opa, pera, não tá legal, não é assim, vamos investigar. Você pode curar essas doenças com remédio ou só com tratamento emocional? Não tem como a gente falar que só o remédio resolve, mas também não tem como a gente falar que só a terapia vai resolver.
É um trabalho que ele precisa ser em conjunto. Por quê? Não tem como eu, enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, tratar as emoções, tratar a imagem da pessoa, a forma como ela lida com ela, se eu não tiver uma nutricionista do meu lado, orientando ela, como que ela vai fazer uma alimentação adequada? Se eu não tiver um médico ali acompanhando, como que tá as taxas hormonais, como que tá as taxas de vitamina? Então, é um trabalho que ele precisa ser em conjunto. Não tem como só a terapia resolver, não tem como só a nutricionista resolver, não tem como só os médicos. E além desses 3 profissionais envolvidos, não tem como a gente fazer nada se a família não estiver disposta também a ajudar. Entendi. E no caso, no tratamento dessa criança emocional, como que seria? Seria uma equipe multidisciplinar? Você, tipo, neurologista, psicólogo, neuropediatra? Seria uma equipe médica, assim. Então, teria o psicólogo, teria o nutricionista e o pediatra ali que já acompanha a criança. Então, a terapia ali semanal, o acompanhamento com o nutricionista de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, e o acompanhamento pediátrico, ou se for adulto, endócrino, um gastro, para poder estar acompanhando. Ele precisa desse acompanhamento de perto dessas 3 áreas, né? A equipe precisa estar conversando entre si. Igual você falou aí, né, no caso, o gastro, né? Tinha até esquecido dessa parte, porque é o aparelho digestivo. Exatamente. Está envolvido com isso tudo, está sofrendo. Na verdade, nada se começou no aparelho digestivo. Tudo começou aqui e acaba terminando no corpo. É como esse versículo que a gente começou, como vai bem a sua alma, reflete bastante esses 2 tipos de doença. Porque no caso do David, ele começou através de um problema físico que o levou a ter esse tipo de comportamento. Uhum. Mas para ele levar também e manter isso, o emocional dele, em algum momento, não está legal. Porque ele precisou buscar esse alívio e para sair disso ele precisou de muita restauração, ele precisou de um encontro que ele conta para nós, que foi um encontro com Deus. E aí o ajudou a caminhar com isso, através da fé dele, através de tudo aquilo que ele acreditava e do apoio da família e dos médicos, é claro. Então, assim, a gente vê que se a pessoa não estiver bem emocionalmente, é difícil dela sair de uma doença como essa. Sim. E aí eu te pergunto, como fazer essa terapia numa criança? A gente costuma falar que quando os sintomas eles começam a ficar externo, começa a ficar visível ao olho nu, é porque dentro da gente já está uma bagunça muito grande. Então, quando a gente vai pegar uma criança, a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar é a aceitação dela. O porquê, qual é a visão que ela está tendo? Por que ela acha que ela está gordinha? Ou por que ela entende que ela precisa ser muito magrinha? Então, é começar a trabalhar essa questão de autoestima mesmo, de autoaceitação. Como ela tem visto a comida? A comida, aí a gente vai levando de forma lúdica. A comida tem sido uma vilã para ela ou a comida tem sido a amiga dela? Né? E aí a gente mostra que a comida ela não é rival, ela não é inimiga, ela não está ali para fazer mal. Então a gente vai sempre trazendo isso, trazendo a visão dela sobre ela mesma e a forma como ela identifica a comida. E aí a gente traz a família junto, pai, mãe, ó, como que a gente vai trabalhar isso em casa também para poder permanecer? Eu ia até te perguntar isso, como que o pai e a mãe, fala para nós uma dica que você daria, uma orientação para um pai, uma mãe, que está percebendo como ele faria essa ressignificar, seria, essa autoimagem da criança? Uhum. Primeira coisa é a gente excluir do vocabulário qualquer crítica sobre o corpo da criança. Então, ao contrário da gente falar, olha, come menos porque você vai engordar, a gente vai começar a reforçar os pontos positivos dessa criança. A falar que ela está bonita, a falar que ela está bem, e ali de forma indireta, a gente, sem falar para a criança, vai controlando um pouco mais. Então, se antes eu colocava 3 colheres de arroz, eu coloco 2.
mas eu não vou chegar para a criança e vou falar, olha, a partir de hoje você não vai comer mais 3 colheres de arroz porque você está gordo e a gente vai fazer uma dieta. Não. Então a gente vai aos pouquinhos modelando essa criança. Entendi. É algo que você tem que ter consciência do que você está fazendo, você quanto pai, você quanto cuidador dessa criança, mas você não pode... nem tudo é necessário falar. Aí a gente pode até levar isso também para uma questão de um adolescente, que a gente pode estar dando para ele o que ele precisa, alimentando, sustentando ele naquela vida dele, mas negando sem estar dizendo exatamente que aquilo é um tratamento. Uhum. Isso tudo é lindo se o pai e a mãe estiver bem também, né? Exatamente. Se o pai e a mãe estiverem se tratando, se cuidando emocionalmente, porque é uma bola de neve. A gente brinca muito no meio da psicologia, que a gente fala assim, olha, a gente vai fazer um abaixo-assinado e só vai atender as crianças quando os pais também tiverem terapia. Por quê? Muitos problemas das crianças é reflexo dos pais. Às vezes, a criança ela tá bem com ela, o adolescente está bem com ela, está bem com o corpo, mas a mãe ou o pai não está bem com eles, e aí transfere isso para a criança. Faz essa projeção para a criança. Porque quando eu era mais da sua idade eu sofri bullying. Então, se você continuar assim, você vai sofrer bullying. E aí, então, projeta na criança uma história que é deles, e não é daquela criança. Ai, Jesus, é muito difícil, não é fácil. Isso pode até acontecer na vida de adolescente também, né? Sim. Falando de criança, mas o adolescente que está naquela transição, eu deixei de ser criança, tem os hormônios à flor da pele, mudança de amigos, mudança de ambiente de escola, as cobranças mudam também, está chegando os 18 anos, e aí? Então, o adolescente, por si só, nessa fase, ele já tem a crise existencial, né? Quem sou eu? Para que eu vim? O que eu faço? Para onde eu vou? E aí, se a gente está num ambiente que ainda traz mais questionamento, mais dúvida e mais conflito com ele mesmo, é muita terapia para resolver. É verdade. Pamela, foi muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua participação. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que você gostaria de deixar? Eu sei que, como psicóloga, você tem assim, um caminho de educadora. Uhum. Você é uma ouvinte, mas é uma educadora ao mesmo tempo. A gente fica transitando aí entre os dois. Entre os dois, exatamente. Você teria alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar para a gente? Para finalizar, eu tinha separado um versículo para a gente que fica em Provérbios 31, 31, que diz que abre mão ao aflito e ao necessitado a gente estende a mão. Ou seja, quando uma pessoa ela se encontra num quadro desse, ela está aflita, ela está necessitando de ajuda. Então, a última coisa que ela precisa é de alguém para julgar, é de alguém para apontar, é de alguém para falar que está errado. Quando Jesus ele veio na Terra, quando ele desceu, ele não veio para acusar ninguém, para criticar ninguém. Ele veio para acolher, para ouvir, para ajudar. Então, quando a gente vê alguém nessa situação, a gente não precisa falar, olha, você ter esse comportamento é errado. Não, o que a pessoa precisa escutar é, olha, tá difícil, mas você não tá sozinho. Eu vou estender minha mão, estendo as duas se for preciso, mas a gente vai caminhar junto. Que aí o processo de intervenção, quando ele tem alguém do lado, se torna muito mais leve, se torna mais proveitoso e a pessoa ela sai. A anorexia e a bulimia, diferente de outros transtornos, é um transtorno que tem cura, que a pessoa ela consegue sim melhorar, ela consegue sim sair desse quadro. Então, se tem alguém ali para incentivar, para ser motivadora, metade do caminho está andado. É bom ouvir isso. Isso, a esperança. A esperança. Pamela, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. A gente vai para próximos temas, viu? Só chamar. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijo. Então, fica aí a dica da doutora Pamela, que é psicóloga, especialista em criança, de que você precisa, pai, mãe,
que está aí lidando com criança ou com adolescente, você precisa também buscar acompanhamento. Principalmente se você tem uma criança hoje com essa dificuldade, com esse tipo de doença, você precisa entender para saber lidar com a criança e com a doença que ela está passando. E ver se você não é o causador de tudo isso. Isso é importante, admitir, acreditar e entregar. Deus espera que a gente dê esses 3 passos para que a gente melhore a nossa vida, melhore a nossa família e tenha mais intimidade com Ele. Fica bem, fica na paz, eu te vejo na próxima sexta-feira.